Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso estudo, à nossa reflexão. Tem um tempinho que nós não gravamos alguns vídeos, resolvemos aqui gravar algumas reflexões para trazer para os amigos sobre conhecimento diverso sobre a vida, sobre espiritualidade. Meus amigos, sempre quando a gente vem trazer algum estudo, nós procuramos trazer um estudo que nós sabemos, mas também alguma coisa que nós sentimos, porque acreditamos que todo conhecimento ele não se faz apenas através de informações intelectuais que gravamos em nossa mente. Mas o conhecimento verdadeiro é aquele que é expresso nas informações, mas também na vivência daquele que está expressando. E ultimamente nós temos vivenciado, mais especificamente na última semana, um sentimento que não nos é novo, mas há muitos anos não sentimos, que é o sentimento de luto. Minha mãe partiu para a vida maior, para a vida eterna, mais ou menos uma semana e pouco. Já tínhamos passado por essa experiência com o meu pai, e agora foi a vez da nossa querida mãe. E viemos aqui para refletirmos um pouco sobre essa experiência e como o conhecimento espiritual, o conhecimento psicológico pode nos ajudar quando passamos por essa experiência de luto. O luto ele se manifesta de várias formas. Cada pessoa manifesta o luto de uma determinada maneira. Nós percebemos que algumas pessoas o choro vem muito compulsivo, em outras pessoas parece que não aconteceu nada, a pessoa não manifesta nada, mas nós sabemos que quando há alguma ligação real com aquele que ficou e aquele que partiu, de alguma maneira esse luto ele tem que ser vivenciado. Existe essa energia lá dentro. Mas como nós dissemos, existe uma diferença, às vezes, quando a gente fala de conhecimento intelectual, por exemplo, sobre a vida espiritual. Nós temos um conhecimento intelectual de que a vida prossegue, de que a alma apenas se desveste de um corpo físico e ela apenas volta para a pátria verdadeira, onde passará um tempo de readaptação do lado de lá, para em outro momento regressar à carne para continuar a sua evolução. Nós temos esse conhecimento, isso paira dentro da mente. Mas se isso é apenas informação, nesses momentos onde a gente experimenta a dor da saudade, ela fica frágil e ela cai por terra. Porém, existe também algo muito importante e que a gente percebe que grandes pensadores e estudiosos da área da mente, como Carl Gustav Jung, diz que tudo que está alojado no nosso inconsciente deve receber a luz da consciência na nossa caminhada evolutiva. Ele chamou essa caminhada de individuação. Quando o indivíduo alcança a individuação, é quando ele consegue conscientizar todos os registros que estão no seu nível inconsciente. E nessas experiências dolorosas, muitas vezes, de uma partida de uma pessoa querida, cada pessoa manifesta de um jeito e, de certa forma, é importante que a gente encontre esses registros doloridos que ficam por essas experiências dentro de nós e traga isso para fora e manifeste isso. Cada pessoa manifesta isso, essa dor, essa saudade, essa separação de uma forma diferente. Algumas pessoas, como nós dissemos, podem manifestar através do choro, mas tem outras pessoas que podem manifestar através de outras coisas completamente diferentes. Pode usar a arte, por exemplo, para manifestar essa dor. Vários
escritores fizeram isso, vários pintores fizeram isso. Pode usar algum outro mecanismo psicológico que possa, a música, por exemplo, que possa extravasar isso aí. Mas de alguma forma nós temos que colocar isso para fora. Às vezes verbalizando, falando com alguém, promovendo a catarse, né, através da fala. Particularmente na minha experiência pessoal, devido a circunstâncias familiares, muitas vezes, onde nós procuramos manter o equilíbrio, manter uma linha de harmonia, até para aquela alma querida que está partindo, nós não manifestamos tanto o que está acontecendo dentro de nós. Mas, em outro momento, quando é permitido, quando o ambiente é propício para isso, nós nos permitimos extravasar essa emoção. Mas o que viemos aqui falar sobre essa experiência espiritual e emocional do luto é que é importante vivenciar esse luto. Por mais que a morte física seja um tabu na sociedade, ela deve receber a atenção da consciência e o indivíduo encará-la de frente. Mesmo que seja um pouco difícil no momento, mas tomar a consciência de que existe esse fenômeno morte na vida de cada um. No momento que o indivíduo tome consciência e ele comece a aceitar a situação, aceitar o fato, é quando ele está se conscientizando desses conteúdos inconscientes, doloridos, que estão um pouco amarrados e precisando de desatar dentro dele mesmo. Bom, algo interessante que nós já estudamos sobre isso é que, às vezes, uma emoção que está aprisionada dentro do indivíduo, precisando de vir para fora, ela pode vir, por exemplo, através de um exercício físico. Existe uma prática de yoga que os amigos devem conhecer, que muitas vezes faz com que as pessoas façam determinados movimentos no seu corpo, e esses movimentos acabam tocando em questões emocionais profundas das pessoas, e já vi relatos de pessoas fazendo determinadas posições de yoga e começando a chorar quando fazia aquela determinada posição. Então, para quem está em volta, aquilo ali não faz sentido nenhum. Como assim a pessoa está fazendo uma posição de yoga aqui, que une respiração, concentração e a questão física também, e de repente a pessoa começa a se emocionar. Porque de alguma forma, por algum mecanismo subjetivo que não tem como a gente explicar, mas que existe dentro daquela criatura, no momento que ele fez aquela posição, devido ao tipo de concentração, de meditação que estava naquele momento, o corpo jogou para fora uma emoção extravasada. Então a vivência do luto, ela tem que unir um pouco do tempo. É necessário dar o tempo para a mente processar o acontecido, ao mesmo tempo a aceitação do fato como ele é, mas logicamente essa aceitação não é um passe de mágica, é um processamento diário, mas é uma aceitação de que o fenômeno existe e que as pessoas desencarnam, que as pessoas partem um dia, e ao mesmo tempo uma percepção espiritual do fenômeno. E aí entra algo muito importante, porque para um materialista, para um cético que não acredita que haja nada após a morte física, realmente o processo da morte é muito doloroso para quem fica, principalmente se houver amor ali. É muito doloroso porque a pessoa vai encarar aquele fato como um desaparecimento e nunca mais vai reencontrar aquela pessoa. E aí realmente o processamento é muito mais difícil. Mas nós somos espiritualistas, no meu caso eu sou espírita,
E nós acreditamos e estudamos que em toda a história humana, a dimensão espiritual sempre esteve presente no psique coletivo, na psique coletiva. Ou seja, não existe nenhum povo como comunidade que seja ateu. A religião, a religiosidade, ela está entranhada na própria história humana. E por quê? Porque acreditamos que no fundo da nossa própria alma existe uma consciência da imortalidade. Se nós viemos do plano espiritual, se nós somos seres espirituais, apesar do nosso ego sofrer muito com o desenlace físico de alguém, a nossa alma sabe que esse alguém está em algum lugar e que iremos reencontrá-lo em algum momento na nossa vida. Então essa dimensão espiritual, que começa pelas informações intelectuais adquiridas através da leitura de livros, da participação da prática religiosa, mas principalmente o exercício do despertamento espiritual lá dentro de nós, me parece que faz com que a nossa alma fale de forma suave para a nossa mente o seguinte: fique tranquilo, que aquele ser não desapareceu. O corpo voltou para o pó, voltou para a terra, mas a alma prossegue, a consciência prossegue. E isso dá um acalento subjetivo e inconsciente que muitas vezes nós não conseguimos explicar, mas nos dá força. Percebem, meus amigos, que para nós, a maior alma que passou aqui pelo planeta Terra, chamada Jesus, ela chorou diante de algumas situações quando ele caminhou aqui há 2000 anos. Um desses foi diante da morte de Lázaro. E estávamos analisando por que Jesus chorou diante da morte de Lázaro, sendo já um espírito excelso que conhecia as leis da vida e sabia que a morte é apenas uma ilusão. E aí é mais um ensinamento do Mestre para nós. Jesus chorou ali naquele momento porque ele quis mostrar que ele era um ser humano. E todo ser humano está propenso a sentir dor. Não só dor física, mas a dor emocional também. Essa é a dor que nós sentimos. E ela é importante ser expressa para a realização desse processo de luto. Porém, logo depois que vai acontecendo esse processamento, que é devagar, eu como filho, na partida de minha mãe, agora que esse processamento de luto está chegando, tenho sentido às vezes o coração apertado, lembrando da minha querida mãe, e aí vem aquela emoção suave, aquelas lágrimas suaves, mas vão sendo diluídas com o tempo. Mas a gente vai caindo a ficha devagar. Mas mesmo nessa expressão, e que Jesus expressou isso através daquele choro diante da morte de Lázaro, ele mostrou que ele era ser humano, que ele vivenciou todas as emoções humanas, e logo depois a alma maior que habita aquele corpo e aquela persona, aquela personalidade chamada Jesus, o Cristo de Deus, assumiu ali o controle e ele ressuscitou Lázaro, que é um estudo à parte sobre essa ressurreição que uma hora nós vamos conversar sobre, e Lázaro voltou caminhando, voltou à vida social novamente, né? Mostrando o poder dele, o poder espiritual dele. Mas a questão, não vamos entrar aqui na questão de qual era o estado de Lázaro naquele momento, quando Jesus chamou para vir para fora, né? Mas a questão que nós queremos refletir aqui é o seguinte: quando nós vamos processando esses episódios difíceis, emocionais, que a nossa personalidade sofre, passa por ela, quando a gente vai no caminho
da busca pelo equilíbrio, na busca pelo entendimento, na busca pela aceitação, vai chegando um momento que a alma, que é o nosso campo mais profundo, que é o lado eterno nosso, ela se manifesta. Ela se manifesta e mostra o seu poder de conscientização, de percepção que nada que é verdadeiro acaba e que a morte é apenas a morte das ilusões, mas é a constatação daquilo que é verdade, que é a existência da alma, a pré-existência e também a existência pós-morte física. Então, meus irmãos, o estudo de hoje é esse, que é um pouco dentro da nossa experiência que nós temos vivido, mas a mensagem que gostaríamos de deixar é essa. Existem essas partidas que acontecem no mundo, porque o nosso mundo ainda é assim. Mas, quando nós buscamos com perseverança esse reino de Deus que está dentro de nós, esse conhecimento espiritual, mas principalmente quando nós nos entregamos nas mãos de Deus, nas mãos da vida, quando nós permitimos que a vida aconteça como ela é, no sentido psicológico, quando nós aceitamos os fatos da vida, confiando na vontade e na justiça de Deus, a nossa alma, ela cresce e ela envolve o nosso coração em amor, em gratidão e vai nos dando força para continuar a nossa caminhada, sabendo que os nossos entes queridos apenas estão em um outro plano de existência depois de ter cumprido a sua missão aqui e que em breve todos estaremos juntos. Esse em breve pode ser 1 ano, 50 anos, 100 anos, mas o que é uma existência física perto da eternidade? Um grande abraço aos amigos, fiquemos todos com Jesus e que essa consciência espiritual possa nascer cada vez mais dentro de nós, nos tornando pessoas melhores a cada dia. Muita paz a todos.